Então, no vídeo de hoje, nós vamos estimar a tendência de uma série temporal utilizando o método da suavização exponencial, né? Então, é muito parecido com a decomposição clássica, né? Toda a série aí vai ser dividida em tendência, sazonalidade e o erro. E a única coisa que vai mudar vai ser a forma de estimar a tendência, tá? Então, a gente vai aqui da mesma maneira que eu tinha lá no modelo de decomposição clássica, eu tenho ainda o modelo aditivo multiplicativo, então eu vou ver pelo tipo de série se ela é uma aditiva ou uma multiplicativa. E aí, se ela for aditiva, que é o nosso caso, ela vai ser decomposta em tendência, sazonalidade e o erro. Então, o que vai mudar de um método para o outro é a forma de estimar essa tendência aqui, que agora, em vez de fazer por regressão linear ou múltipla, a gente vai fazer por suavização exponencial, que é um método empírico, né? Ele não usa uma fórmula fechada, ele usa, na verdade, o próprio conhecimento da série, a própria estrutura da série, as observações anteriores, para tentar descrever um modelo, né? Então, ele é um modelo que não tem base matemática, digamos assim, no sentido de ter uma função fechadinha, né? Então, para estimar essa tendência, que eu vou chamar aqui de y-ajuste, o que é a tendência por suavização? O que é a suavização exponencial? Ela nada mais é do que uma média ponderada, digamos assim, né? É uma média dos valores anteriores, só que em vez de ser uma média direto, e aí seria uma média móvel, né? Simplesmente pegar os valores e dividir por 2, vai ser uma média ponderada, né? Onde eu vou dar mais importância para algumas observações do que para outras observações. E aí esse peso vai depender da nossa necessidade, tá? Mas basicamente o modelo é o seguinte: eu vou ter o y que eu quero no tempo i, ele vai ser um peso w vezes a observação real naquele mesmo tempo i, mais 1 menos w vezes o valor já ajustado no tempo anterior, né? Se eu estou começando a minha série, o primeiro valor é sempre igual ao observado, né? E aí, a partir daí, eu vou construindo, vou ter duas séries, né? A série real, que é a série observada, e a série ajustada, né? E aí eu vou o tempo inteiro, enquanto eu tiver a série real, eu vou utilizar esses dois para fazer uma média ponderada e obter esse novo valor ajustado, né? Essa constante dada ela é chamada de coeficiente de ajuste, tá? E ela vai ser encontrada aí de modo subjetivo, ou seja, vai ser meio que tentativa e erro encontrar esse dado, né? Normalmente a gente usa esses critérios. Então, se o meu objetivo é só obter a tendência, que é o nosso caso aqui, eliminando o efeito da sazonalidade, do erro, eu tenho que pegar um W pequeno, tá? E aí depois a gente vai ver na hora de plotar como é que isso acaba acontecendo, tá? Agora, se eu quero usar esse ajuste para de maneira que ele englobe o efeito de tudo, né, do erro e da sazonalidade, ou seja, eu usar esse ajuste pura e simplesmente, eu vou usar um W grande próximo de 1, tá? Por quê? Qual é o efeito disso? Quando eu dou uso um W pequeno, o impacto que eu estou dando para a observação real é muito pequeno. Eu estou dando mais importância para a série já ajustada, né? E aí esse ajuste é uma suavização, né? Então eu estou dando mais importância para os valores que eu estou obtendo pelo modelo, e isso vai refletir em aparecer só a tendência. Porque quando eu faço média, o que é uma média? Uma média é mascarar os valores extremos, né? Então, quando eu vou fazendo médias e médias e médias, mesmo que seja uma média ponderada, eu acabo mascarando esses valores extremos que seriam a sazonalidade, né? Então, quando eu dou um peso maior para a minha série já ajustada, essa série que eu estou criando já ajustada, eu estou dando uma importância maior para sazonalidade, para tendência, tá? Agora, quando eu uso um W grande, eu estou dando mais importância para a série real, para a série observada. Então, eu estou querendo capturar todos esses valores, a maior parte, pelo menos, dos valores extremos que essa série tem. Então, eu vou dar maior importância para a série observada, ou seja, eu estou querendo capturar, sim, essa sazonalidade, tá? Então, dependendo do W que a gente usar, a gente vai ter um tipo de resposta.
uma resposta mais suavizada, por isso que o nome do método é suavização, ou uma resposta mais real, né? O nosso objetivo é capturar a tendência, então eu devo usar Ws pequenos, tá? Beleza, isso enquanto eu tenho a série, a observação, e eu vou criando uma série ajustada, tá? A partir do momento que eu não tenho mais essa observação, como é que eu faço previsão com essa série ajustada, né? Essa previsão ela vai funcionar a curto prazo, tá? Então, eu vou ter que fazer para períodos pequenos. Períodos muito grandes, como é uma média, essa média vai acabar suavizando todo o resultado e aí vai mascarar, tá? O meu resultado final. Então, como eu estou trabalhando com médias, eu posso trabalhar com previsão sim, mas a curto prazo, tá? E aí, o que eu vou fazer é uma previsão dessa tendência a curto prazo, tá? Utilizando os valores já ajustados. Então, essa tendência a curto prazo, eu vou calcular com os próprios valores ajustados. Então, essa tendência prevista num tempo I vai ser a média ponderada entre os dois valores anteriores, né? A tendência no tempo anterior e a tendência no tempo antes do anterior. E aí, novamente, eu equilibro o W para saber o que eu vou dar mais importância, né? Normalmente a gente usa o mesmo W que a gente usou para criar essa série, que vai ser a base do nosso ajuste, e aí isso vai dar uma previsão da tendência a curto prazo, tá? Então, beleza, vamos lá para o modelo. Então, criamos aqui uma rotina aqui no R, tá? Para sua versão exponencial. Vou usar o modelo aditivo, tá? E aí a série que eu vou usar é essa série padrão aqui do R, uma série de temperatura mensal média, tá? Então, vamos rodar aqui, pegar a série, vou plotar essa série para a gente ver como é que é. Então, deixa eu abrir aqui o painel da plotagem. E a série é desse tipo, é uma série que tem sazonalidade, não tem muita tendência, né? Como a série é temperatura mensal, né? Ela não teve muita tendência nesse período, né? Mas ela é uma série que tem sazonalidade. Essa vai ser a nossa série. Tem uma tendênciazinha, mas não muito representativa. E o importante é a sazonalidade, tá? Então, vou coletar os meus, pegar da série os meus valores, o tamanho dessa série, o N, eu tenho um N aqui de 240 elementos, e vou pegar os meus vetores. O vetor total, que é aí o valor observado mesmo, o Y total. Eu vou separar o meu vetor, o último ano eu vou deixar como Y de teste, tá? E os anos anteriores eu vou usar como observação, para criar o nosso banco de dados para criar a série suavizada, tá? Então, Y observado é a minha série com 228 observações, que vai ser a minha série que eu vou usar de base para criar esse modelo. Meu Y-teste é uma série de 12 observações, que é o último ano que eu vou usar como... vou deixar ele separado para a gente poder fazer a previsão e testar o nosso modelo. E vou criar um Y-previsão, que é onde eu vou jogar essa série que a gente está criando com base na suavização exponencial. Ela tem 240 elementos, tá? Vou ler o meu T aqui que eu estou trabalhando, que é 228, e vou plotar aqui a minha série de valores observados. Tem que ser uma série igualzinha a essa, né? Só para a gente ter uma noção de como essa série está. Então, vamos abrir o nosso plot. É a mesma série, só que agora está no vetor Y observado. Então, vamos estimar a tendência agora, tá? Vou tirar aqui. Limpar os gráficos. Então, para realizar o ajuste exponencial, eu vou usar exatamente aquela fórmula, tá? Y vezes o valor observado no tempo, nesse tempo que eu quero, que é o tempo I, mais 1 menos W, Y não, eu falei W, né? 1 menos W vezes o valor ajustado no tempo anterior. E essa constante W, eu vou botar ela pequena, vou botar 0,1, porque eu quero pegar só a tendência, tá? Então, meu W é 0,1. A tendência, vou pegar aqui e criar um vetor size, que é o tamanho de T, para deixar numérico, porque esse T está aqui um vetor. É o tamanho do vetor, né, de T, é um T de inteiros. É um vetor, pegar qual é o tamanho, que vai ser o nosso contador, né. Vou criar uma série Y ajustado, que é a série onde vai estar a tendência, tá? E ela vai ter tamanho N, é a série da tendência, tá?
E o ponto inicial dessa série é o primeiro valor observado da série. É a partir daí que eu vou dar o meu start no problema, tá? Tá. A partir desse ponto 1, eu vou criar toda a minha série ajustada, então, que é a série da tendência, tá? Então, a tendência vai ser igual ao valor observado no tempo que eu quero que é I, vezes o peso W, que eu decidi que era 0,1, mais o valor ajustado no tempo anterior, então já vou pegar dessa série da tendência, vezes 1 menos W, tá? Então, a partir do 2 até o tamanho do vetor observação, que são 228 observações, eu vou criar essa série de tendência, tá? Então, criei e agora vou plotar para ver como é que essa série está, só para a gente ter uma noção. Então, vamos abrir aqui para ver como é que essa série está. Ó, ela extraiu, repara que ela extraiu a tendência, que é uma tendência. Ela não conseguiu capturar muito bem a tendência, ainda tem um pouco de sazonalidade, poderia diminuir o meu W para ver se isso vai melhorar. Vamos mexer no W para ver o que vai acontecer. O importante é, por que caiu aqui? Caiu aqui porque no último ano eu não calculei o ajuste ainda, porque esse vai ser o ajuste que eu vou usar para previsão. Então, aqui ela ficou 0, tá? Mas eu extraí da série isso aqui que eu posso considerar uma ideia da tendência, digamos assim, né? Se eu mexer no W, deixa eu botar aqui um W grande, 7,70. Vamos ver o que vai acontecer com essa série. Então, W, não precisava botar o W depois para baixo. E vamos plotar para ver como é que tá. Quando eu coloco 0,7, olha como ele deixa a sazonalidade passar mais, né? Então, esse W, ele tá filtrando a sazonalidade, né? Se eu botar um W menor, jogar esse W aqui para baixo. Se eu botar um W menor, estava 0,1, vou botar 0,5. Vamos ver o que vai acontecer aqui com a minha série. Ó, quando eu coloco 0,5, ó, filtrou bem mais a sazonalidade, né? Então, tudo depende do que a gente quer. Se a gente quer ou não filtrar essa sazonalidade, tá? Eu quero filtrar a sazonalidade, sim. Então, vou deixar esse W 0,05, tá? Bem pequenininho para filtrar bastante essa sazonalidade. E criei a minha série de ajuste, que é a série da sazonalidade, tá? No último ano, ela não tem dado nenhum, porque ela vai ser calculada nessa parte da série de forma diferente, tá? Então, filtrei, peguei só a tendência, esse Y ajustei a tendência, e agora eu vou calcular a sazonalidade. Como? Da mesma forma que a gente fazia para o modelo da decomposição clássica, né? Vou pegar todos os janeiros, tirar uma média, esse vai ser meu fator sazonalidade para janeiro. Vou pegar todos os fevereiros, tirar uma média, esse vai ser o meu fator sazonalidade para fevereiro. E por aí vai. Então, a função é exatamente a mesma da decomposição clássica, tá? A partir da minha série, então agora eu estou pegando. Como é que eu encontro a sazonalidade? Sazonalidade mais o erro no tempo I é igual a série observada menos a tendência. Então, a série observada, que é Y observado, menos a minha tendência, que agora eu estou chamando de Y de ajuste, tá? Então, peguei a minha série, menos a série observada e vi. Se eu estou com o resto zero, eu estou no mês de dezembro. Então, eu vou para o acumulado da sazonalidade de dezembro. Se eu estou com outro número, eu estou no mês ou janeiro, ou fevereiro, ou março, eu vou para o acumulado da sazonalidade nesses meses, tá? Com isso, eu vou ter o meu vetor sazonal. E aí, podemos ver, esses são os nossos fatores de sazonalidade, tá? Em janeiro é negativo, fevereiro negativo, março negativo, e aí repara que em janeiro é bem negativo, em dezembro é bem negativo, porque é na Inglaterra essas medidas, né? Então, tá no inverno. No verão, o meu fator sazonalidade é positivo, né? Junho, julho, agosto são os meses mais quentes, meu fator sazonalidade é positivo. Então, esse é o meu vetor de sazonalidade. Para cada um dos meses, eu tenho 12 meses aqui, eu tenho um fator de sazonalidade, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se esse erro tem média zero, se esse modelo está bem construído, se ele está com média zero, né? Como? Como é que eu calculo o erro? O erro vai ser Y observado menos o Y previsto. Lembrando que o Y previsto vai ser a tendência mais a sazonalidade, tá?
Então, vou criar aqui o meu vetor erro e vou fazer meu erro no tempo i, vai ser o y observado nesse tempo i, menos a minha previsão, que é a tendência, que é o y ajustado, mais a sazonalidade. Se for no mês, se tiver resto 0, esse j dividido por i, eu estou no mês 12, que é dezembro. Por todos os outros restos, eu estou no mês correspondente. Então, eu vou calcular o erro, y observado, menos tendência mais sazonalidade. Então, quando eu faço isso, calculei o erro, a média do erro vai ser 3,2 vezes 10 a menos 16. Não é zero, mas ele está muito pequenininho. Isso quer dizer que o modelo está bom, está com erro zero. Média do erro está zero, tá? Então, agora eu vou calcular a previsão para esse período aqui que a gente não tem, tá? Eu vou calcular a previsão e vou calcular o erro, né? Para esse período também. Então, vou pegar aqui quantas observações tem nesse vetor, que tem que ser 12, né? N-test tem que ser 12, que são 12 meses. E aí, aqui nessa função, o que eu estou fazendo? Eu vou calcular o meu I, a tendência ajustada nesses últimos 12 meses, tá? Então, o meu size era o limite aqui da minha série. Agora, eu vou andar mais 12 pontos além desse size e vou calcular o ajuste da minha sazonalidade. A minha tendência vai ser, nesse período aí de teste, vai ser o meu W, o mesmo W que eu estava trabalhando, mais o valor da tendência no mês anterior, mais 1 menos W vezes o valor da tendência há 2 meses atrás, tá? Eu posso mudar esse W? Posso. Por enquanto está o mesmo W, mas eu posso mudar esse W se eu achar que o resultado vai ser melhor. Vamos ver com o mesmo W como é que vai ficar. Isso vai ser o ajuste da nova tendência. Repara que não está usando o dado observado, está usando só a tendência que a gente já calculou, tá? E aí, com base nesse novo valor ajustado, eu vou calcular o erro do meu modelo. O erro nesse período teste vai ser o y observado original, que é o y total, nesse tempo, menos essa tendência nesse período que eu não tenho dado observado, mais o fator de sazonalidade, tá? Então, vamos lá rodar esse comando aqui, for. Eu não rodei, tem que rodar o erro teste aqui. Erro teste, e aí o for. Vamos ver o vetor de erros. Olha o vetor de erros. É um vetor bem pequenininho, de valores bem pequenininhos. Calculei o MAP, né? O erro padrão, o erro médio percentual, né? E aí eu tô com um MAP de 0,03, 3%. Tá bom o método, né? E o erro médio do modelo tá menos 1,56. Tá? Isso no período de teste, tá? Eu encontrei um MAP de 3%. Tá bom. Tá ruim não, tá bom. Então, aqui, isso aqui tá errado, né? Essa tendência linear não. Vou tirar isso aqui. Então, agora eu vou calcular a previsão em si, tá? O valor da previsão, ou seja, tendência mais sazonalidade para esse período de 12 meses, tá? Então, calculando, já tinha calculado antes, né? Mas eu vou colocar aqui na variável, calculando a previsão no período de teste, de validação, vamos botar assim, de validação. Então, calculando a previsão agora no período de validação, a gente vai ter então que o y previsto vai ser, na verdade ele está calculando de 1 a n, está calculando para a série toda, tá? Então, eu vou pegar os ajustados antes, até 228, mais a sazonalidade, e a partir de 228 eu vou calcular com y ajustado os novos y ajustados pela nossa tendência. Então, eu vou calcular a previsão para a série toda, tá? Então, calculei a previsão para a série toda agora. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou plotar o seguinte, eu vou plotar só a tendência, a curva de tendência. A gente tinha essa curva de tendência no período de teste, e não tinha nada aqui nesse período. Então, agora a gente vai adicionar esse período aqui que estava em 0, que é o período de validação. Então, olha o que acontece com a série, tá? Ela tem uma tendência, ela começa, como eu joguei que o valor inicial era observado, ele começou lá embaixo, depois a série meio que se ajustou,
a tendência, mas repara que por que a previsão tem que ser a curto prazo? Porque como eu paro de usar valores observados como referência, a tendência tende a meio que se estabilizar, tá? Ela está oscilando um pouquinho aqui, mas muito pouquinho. A tendência dela é ficar estabilizada. Então, a longo prazo, a curto prazo não vai ter muito impacto, a gente vai ver. Mas a longo prazo, isso aqui vai ficar uma reta. Então, se a série for estacionária, beleza. Agora, se ela não for estacionária, eu vou perder informação. Então, por isso que esse modelo ele é interessante, mas ele funciona a curto prazo, diferente do DC. Ele é mais simples de ser implementado, mas ele funciona a curto prazo, tá? Então, essa aqui é o panorama geral da nossa tendência, como é que ficou, tá? Agora, quando eu ploto como a série ficou adicionando a sazonalidade, eu vou ter essa série aqui. Repara que o início até ficou um pouquinho mais baixo, ajustou, mas acabou que o fator sazonalidade acabou meio que ajustando aqui no final. E a previsão ficou até... tá coerente com o resto da série. A gente não comparou ainda, mas tá coerente, tá? Então, a curto prazo, essa tendência a ficar linear não tem muito problema. O problema é quando a série eu quero fazer uma previsão a longo prazo. Aí esse modelo não é mais indicado, tá? Então, vamos plotar nossos resultados. Vou criar aqui uma tabela. Vou ter o Y total, que é meu valor observado, o Y previsto, que é essa série prevista com a tendência via suavização exponencial. Vou calcular aqui os fatores de sazonalidade, vou plotar, e aqui eu vou plotar o erro, o observado menos o previsto, e aí a gente tem essa tabelinha aqui, tá? Vamos observar aqui como é que ficou a tabelinha. Então, meu valor original, meu Y previsto, e aí eu vou ter o fator sazonalidade, né? Que era o Y, a tendência menos isso aqui, e aqui o erro que eu estou tendo do valor original, né? Então, parece tá razoável, tá vendo? Foi 52, 59, 54, 55. Quando baixou para 47, baixou para 48, 41, 41. Tá razoável, né? Ele deu um erro de 3% ali no mapa, tava bom, né? Vamos plotar as duas séries juntas para ver o que vai acontecer. Então, vou plotar aqui o observado, a temperatura observada e a prevista que a gente obteve. Então, estou plotando aqui a série Y total, que é observado, e a série Y previsto, tá? Vamos plotar para ver o que aconteceu. E aí a gente tem aqui. Repara que ele não pega, novamente, os picos muito grandes, tá? Mas ele tem uma leve oscilação com a série, tá? Porque como a tendência ela não ficou retinha igual no DC, né? No DC eu não conseguia capturar uma oscilação assim meio sazonal na tendência. Aqui a tendência mostrou, tá vendo? Aqui tem uns picos aqui mais baixos, aí eles sobem, depois eles descem, depois eles sobem, né? Ficou razoável, não ficou ruim não, ficou na verdade até um pouco melhor do que o outro. Os picos realmente nenhum dos dois modelos consegue entender, mas como ele capturou essa tendência e não foi uma reta, não foi uma coisa linear, eu consegui capturar um ciclo, digamos assim. Consegui capturar ciclos, né? Com esse tipo de método eu consigo capturar ciclos, né? Então, esse aqui é o nosso, seria a nossa previsão, a curva em vermelho é o observado e a curva azul seria o nosso previsto pelo método usando a tendência via suavização exponencial.